Boa noite. No ar mais um programa Arcanos Celestes, uma série inédita na televisão brasileira que visa divulgar a obra do cientista, filósofo e teólogo Emanuel Swedenborg, revelador das doutrinas celestes. Esse programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 19 horas, no canal 5 da NET e no canal 72 da TVA. E também pode ser assistido pelo cwbtv.net e pelo arcanoscelestes.com. As perguntas podem ser enviadas para o nosso e-mail de contato, que é o arcanoscelestes@gmail.com, e os livros podem ser solicitados pelo telefone 3027-4741. Na noite de hoje, nós vamos falar sobre a segunda vinda do Senhor. E para nós ilustrarmos a primeira pergunta desse tema, nós vamos ler o Lucas capítulo 17, versos 20 a 24. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Porque eis que o reino de Deus está entre vós. Ou, na tradução original em grego, dentro de nós. Dentro de vós, né? E disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Não vades nem os sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Quando virá o segundo advento mesmo, então, reverendo? Boa noite. Ok. É uma pergunta que muitos querem saber. Muitos que ainda creem nisso, porque muitos já cansou de esperar, não é? E já está pensando mais na próxima. Sempre tem uma nova data que eles estão anunciando. E alguns cansam nisso, agora está fazendo doutrina da prosperidade, para que eles podem ter aqui, para não esperar tanto para galardão no céu, não é? A gente já está, como dizer, muitas questões. Outros já estão saindo da igreja, já dizem que ele vem e não parece. Mas é melhor de fazer quando, porque pode calcular em muitos jeitos quando. Ele deu uma resposta, e tempos e metade de tempo, que é um pouco ambígua. É melhor dizer como ele vem. E essa profecia nos explica, disse isso. Ele não vem com aparência exterior. Ele vem com que? Disse, como você corrigiu a tradução, o reino de Deus está dentro de vós, ou melhor ainda, está nos vossos interiores, que é a mesma palavra usada lá, que fala sobre lavando os interiores do copo e de prata. É coisas interiores onde o Senhor nos encontra. E por isso, se ele não vem com aparência exterior, como fala que isso é como relâmpago? Que não vai ser visto? Não, o relâmpago está nos céus. Nos cantos dos céus. O relâmpago é uma coisa espiritual. Isso é iluminação. Quando o homem pode ver a verdade dentro da sua mente, não só pelo ouvido e não pelo visto exterior, mas pelo visto interior. Assim que o Senhor vai revelar e revelou o segundo advento dele. Isso é muito importante que nós, para resolver esse paradoxo que não vem com aparência exterior e vem com relâmpago, e até aí na Mateus fala, e todo olho todo tribo vai ver ele. Quer dizer, isso tem que ser entendido não na vista natural. E pode ver em outras profecias também, não é? Por exemplo, aquela profecia mais comum, como isso se relata. Mateus 24 que 29. É a profecia mais conhecida do segundo advento do Senhor. Então vamos ler um pouquinho. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem,
E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, nessa parte, nessa passagem, a gente pode ter uma visão bem clara do que as doutrinas celestes esclarecem a respeito desses pontos, é que a palavra vai ser aberta, né? Porque vir nas nuvens dos céus com poder e grande glória não quer dizer nos céus físicos, mas nos céus espirituais. Ou seja, ele está nos céus e ele aparece nos céus. Pode ouvir pelo chamado dos anjos, não é? Que ele não está falando deste mundo físico. Exatamente. E a nuvem representa algo de nebuloso. Nós estamos, de repente a gente está vendo o céu, está aberto, né? E de repente nubla, né? Entram aquelas nuvens pesadas e tem uma certa... A gente não consegue ver o sol, por exemplo, porque as nuvens estão... Mas o sol continua lá, né? E a palavra, ou seja, as doutrinas celestes da nova igreja, elas vêm justamente para esclarecer, abrir esse sentido interno, né? Que é nebuloso, como as nuvens dos céus, né? Porque muitas vezes a gente se depara com passagens da palavra que são muito fáceis de compreender, são muito simples, até uma criança pode compreender. Mas tem outras partes que são muito complexas, né? Por que serviria, por exemplo, aquelas genealogias intermináveis, né? Onde se vê uma sequência muito grande de nomes, né? E praticamente a gente não tem uma compreensão do porquê ou da necessidade daquilo ali, né? Tem muita coisa assim. Sem dúvida que a letra da palavra, que é a divina verdade, a verdade é a água, não é? E nuvens, a água que dá nebuloso, que bloqueia a nossa vista do céu. Mas não só bloqueia, mas também revela. As nuvens que têm luz mostram a glória, não é? E nessa profecia diz que a glória do Filho do Homem vai ser vista, a glória e grande poder nas nuvens do céu. E é claro que nota que ele não disse na terra, disse nas nuvens do céu, como você falou. Toda essa profecia é sobre coisas angélicas, sobre celestes, coisas espirituais. E não é coisas naturais, porque a coisa natural já existe. A letra da palavra. Ele fala toda a vida do Senhor, ele mostra os milagres dele, ele mostra os milagres no Velho Testamento. Então, o que falta? Entendimento. Muita coisa importantíssima é revelado. Como viver bem por Deus, que Jesus é o próprio Deus, isso é revelado. Mas mesmo isso fica confuso. Eles não entendem a Trindade. Acho que a Trindade das pessoas, embora que isso nunca foi dito na palavra. Então a palavra se tornou como nuvens. Eles usou essas nuvens até nas igrejas para dominar o povo. Então o segundo advento acontece nas nuvens do céu. E isso ele acontece na própria palavra do Senhor. E também para nós receber em nossa leitura quando nós somos iluminados e entende a palavra. E tem outra passagem que talvez fala a mesma coisa, não é? É no Apocalipse? Acho que sim. Apocalipse capítulo 19, versos 11 a 13. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E esse aqui fica bem explícito, né? Que o Senhor se tornou a própria palavra, né? E se revelou dentro da palavra mesmo. Então ele vem no cavalo branco. É uma coisa interessante do cavalo branco, não é? Cavalo branco, que é usado várias vezes no simbolismo, representa entendendo a palavra na verdade. Isso foi na igreja cristã no começo. Depois era cavalo vermelho,
que era quando as ideias, os desejos más entravam, e depois o cavalo preto, quando se tornou falso. E no fim, quando era profanado, era cavalo pálido, ou cavalo amarelo, que era já profanado a palavra. Então, o entendimento puro do cavalo branco é representado pelo cavalo branco. Por isso a profecia continua dizendo aqueles que seguem ele também andavam acima dos cavalos brancos, com linha branca e pura. Não é? Que é realmente... Não exatamente como ele, mas seguindo. Como, não é? Uma coisa não é muito fácil esse segundo advento. Que a pessoa está querendo muitas vezes que o Senhor venha e destrói, não é, o mundo e bota as pessoas boas em lugar bom e joga as pessoas ruins para outro lugar. Mas isso o próprio Senhor, quando ele veio a primeira vez, a multidão quis isso também, achando que ele vai entrar, tirar o governador da Roma, não é? E botar eles como o seu próprio país de novo, independência. Quando ele não fez isso, logo eles estavam gritando, crucificaram. Ele não era o rei de Israel que eles estavam esperando, não é? Então muita gente está querendo uma coisa externa. E o próprio Senhor falou que o reino dele não era desse mundo, né? Está no coração e na mente da gente. E assim, desde que o Senhor já se encarnou, já glorificou o corpo, ele não tem razão para voltar ao mundo fisicamente de novo. Ele já fez, né? E até nem tem profecia que ele faria isso. É o Filho do Homem que vem nas nuvens do céu. É o Filho do Homem que vem quando o céu está aberto. Frase muito importante, não é? Sim. O céu está aberto e ele está cavalgando no cavalo branco. E ele é fiel e verdadeiro à palavra de Deus. E há também uma preocupação muito grande como a gente falou antes, cada vez se inventa uma nova data, né? Hoje em dia tem essa coisa de calendário maia e tal, né? No fim deste ano. Já está chegando, tem mais uma semana, não é? Mas as pessoas querem uma coisa que vai tirar dúvidas. Mas que tira dúvidas é o entendimento esclarecido. Por exemplo, você tem estudante na aula de ciência e ele tem dúvida. Ele quer essa dúvida ser esclarecida. Quando ele entende o assunto, ele não tem mais dúvida. Então, a mesma coisa com a palavra. Quando a palavra fica desconhecida, quando tem tanta coisa dentro da palavra, que não dá sentido. Por exemplo, as estrelas do céu vão cair acima da terra. Imagina, só uma estrela, nosso Sol, cai acima da nossa terra, já era. Imagina muitas estrelas caindo acima da nossa terra. Mas isso é um acontecimento espiritual. Porque essas estrelas são os conhecimentos do bem e a verdade que caíram no fim da igreja. Quando eles não pensam mais na caridade e na fé, mas pensam mais na própria deles e como eles vão ganhar coisas. E quando perde essa fé e essa caridade genuína, as estrelas caíram. O sol não daria mais o seu brilho. E né? não tem mais amor, e a lua é a fé. E isso que significava. É tão claro. E outra coisa interessante, essas profecias do sol e da lua e das estrelas, se você olha nas outras profecias, não sei se Amós, Joel, tem a mesma profecia. Mas neste caso é no primeiro advento do Senhor. Certo. Eles estão profetizando aquele que haveria de vir, mas ainda não veio. E agora ele já veio, né? Não precisa esperar um outro, ou ele mesmo novamente, né? Teve momentos de escuridão quando ele estava na cruz e tudo, mas não era, a profecia foi cumprida espiritualmente. Mas alguns, literalmente, como o Senhor cruzou o Quidrone, ele fez várias coisas, ele andava acima do fio de jumenta, ele fez algumas coisas literalmente. Mas a maioria das coisas que o Senhor fez, como ele cumpriu a palavra, foi espiritualmente, no primeiro advento e de novo no segundo advento. Quer dizer, o julgamento aconteceu. As falsidades, esse livro aqui, que mostra claramente. Esse livro é chamado Exposição Sumária da Nova Igreja. E tem uma coisa interessante.
Ele mostra as falsidades que entrou na igreja cristã e como eles não são verdades e como podemos ver. É como o Senhor entrando no templo e jogando fora os cambistas. Então, tem uma coisa, quando esse livro foi escrito, ele disse que no céu angélico, do oriente ao ocidente e do sul ao norte, apareceu como flores muito bonitas e com cor púrpura. Outra vez apareceu belo e flamejante. É como aquela profecia do relâmpago, não é? E as palavras, o advento do Senhor, estavam escritos em todos esses livros no mundo espiritual. E assim, por mandato, escrevi o mesmo em 2 exemplares na Holanda, porque ele publicou esse livro lá. E um desses livros depois foi encontrado com as palavras seguintes escritas no capo verso, em latim, porque ele escreveu em latim: Hic liber est adventus Domini scriptum ex mandato. Quer dizer, este livro é o advento do Senhor, escrito por mandato. Porque ele tira os nuvens que estavam bloqueando as falsidades e deixa as nuvens da palavra só, os nuvens do céu, e agora eles podem receber a glória. Este livro faz isso, tem outros também que fazem. É como se fosse uma ordem expressa para que os conhecimentos celestes, né, fossem divulgados no mundo, né? E através dos livros publicados por Swedenborg, né? Porque ele viu e ouviu todas essas coisas do mundo espiritual, né? E logicamente, como ele tinha a capacidade de, como um cidadão de 2 mundos, estar ao mesmo tempo no mundo natural e no mundo espiritual, porque ele foi preparado pelo Senhor, né, protegido para que ele pudesse adentrar. Não é que qualquer pessoa pode fazer isso, né? Porque isso é uma a ordem do influxo é sempre do espiritual para o natural, e nunca do natural para o espiritual, que é contra a ordem, né? Então o homem não deve ser compelido, né, estimulado a entrar em contato com o mundo espiritual, porque isso é contra a ordem, né? Mas quando a revelação vem do espiritual para o natural, que é como aconteceu com Moisés e os profetas, né? Com todos aqueles que tiveram o olho espiritual aberto, né? E com o Swedenborg aconteceu a mesma coisa, ou seja, ele recebeu, né, uma coisa que foi expressamente ordenado a ele que fizesse, logicamente respeitando o livre-arbítrio dele, né? Mas ele logo depois que ele venceu aquelas conflitos interiores, né, no qual a vaidade dele estava em jogo também, porque ele era um cientista muito famoso e ia cair no descrédito, né? Se ele passasse a escrever livros no qual ele relata que teve contato com anjos, espíritos, e que viu coisas do mundo espiritual, nos céus, nos infernos, né, no mundo dos espíritos, né? Então, logicamente que ele tinha uma certa dúvida, né, e um certo conflito no qual ele teve que vencer. Mas quando ele venceu esse conflito, ele viu claramente que isso era muito mais importante do que a fase científica dele, no qual ele foi uma grande assim, personalidade do mundo da ciência, né? Mas que ele jamais chegaria ao entendimento que ele tinha pela ciência, né? Ele precisava receber por revelação mesmo, né? A coisa que ajudou muito ele, que em toda essa busca científica, em toda busca que seguiu era filosófica, era sempre um alvo, que é a verdade. Ele não estava buscando um sistema que ele pode botar o nome dele. Ele quis saber que é a verdade. Ele não quis só um modelo, como nós temos esses modelos do átomo e de elétrons e tudo isso, são modelos. Ele quis saber que é realmente isso, porque ele tem esse desejo de ver a verdade. Então foi mais fácil para o Senhor abrir os olhos dele do que muitos outros naquele tempo. O tempo chegou para fazer. Outra, você falava de experiências dele. Esse livro, O Céu e o Inferno, também fala, e dentro do prefácio fala assim, no número 1 desse livro, que ele revela essas coisas e teve pessoas que estavam nas trevas, que não entendiam. Ele falou assim: para que tal negativismo que reina principalmente naqueles que sabem muitas coisas do mundo, não infecte e corrompa também os simples do coração e da fé.
foi-me concedido estar em companhia dos anjos, falar com eles como homem, como outro homem, ver as coisas que estão no céu e também que estão no inferno, isso por 13 anos. Foi-me concedido isso, assim descrever agora essas coisas vistas e ouvidas, esperando, com isso, esclarecer a ignorância e dissipar a incredulidade. A razão que de hoje existir tal revelação imediata é porque esta é o que se entende pelo advento do Senhor. Agora, nós começamos dizendo que o advento do Senhor está na palavra. E realmente, tudo isso, até que fala um pouco antes, tudo isso foi dito na palavra, porque as pessoas não sabem. Que você lendo isso, você fala, sim, lá no Apocalipse fala isso. Essa coisa de livros do homem que está aberto, sim, ele abriu os livros da vida da gente. Então você vê que tudo isso podia ser na palavra, mas foi fechada. Teve de ser revelado numa forma imediata, uma forma direta, e não mais com parábolas, não mais com histórias, não mais com essas coisas parabólicas. Teve de entrar diretamente e falar a verdade. Por exemplo, a divindade de Jesus Cristo. No mundo que ele entrou, ele não podia dizer diretamente, eu sou Jeová. Ele quase falou, ele disse, antes de Abraão foi, eu sou. E os judeus entendiam. E queriam apedrejar ele. Exatamente, porque ele pegou que ele estava dizendo que ele é próprio Jeová. Mas a igreja cristã botou ele como só filho de Deus. Ele é, o humano dele é filho de Deus. Mas ele em si é todo de Deus. Porque nele habita a divindade corporalmente. Certo. Então, quando você entende estas coisas e outras sobre o sentido interno da palavra, agora, quando você abre a palavra e começa a ler os Salmos, ou Isaías, outras coisas, estou dando um exemplo. Quer dizer, essa frase, até, a tradução até mudou-se para esconder que realmente fala. Quase ninguém quer traduzir como está, mas fala assim, no começo do capítulo 5. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido e respeito a sua vinha. O meu amado tem uma vinha no chifre do fio do azeite. Eles botam outra coisa aqui, porque eles não entendem por que chifre do fio do azeite. O poder da verdade, do amor. O chifre representa o poder, filho representa a verdade, que é a palavra, né? E também o Senhor quando estava no mundo. E o azeite é o amor, né? Amor. Então, ele escreveu a palavra de jeito que a pessoa buscaria entender. Infelizmente, muitas vezes... Se o homem tivesse o acesso às correspondências como os antigos tinham, né? Que foi um alvo de um programa passado que nós fizemos, né, que trata justamente dessas correspondências. Os antigos tinham, mas com o tempo, com o avanço da maldade humana, com a separação espiritual do homem, né, ele foi perdendo o entendimento do que as coisas do mundo natural significam no mundo espiritual. Né? Por exemplo, que um cordeiro representa a inocência, né, que a água representa as verdades, tanto no sentido positivo como negativo, né? Então, como ele perdeu esse vocabulário, né, de entendimento, ele não pode mais entender isso e tem que mudar a tradução para acomodar para ser alguma coisa inteligível. Sim. Mas coisa interessante que tem várias coisas para o advento acontecem. Uma é tirar as falsas. E Jesus fez isso muito no mundo quando ele veio, e a doutrina da nova igreja também. Expor as coisas falsas para não deixar. Porque se tem uma coisa falsa que é acreditado, ele bloqueia a luz do céu. Então tem que primeiro tirar as falsidades, por isso essa é a exposição sumária. E tem que revelar novas verdades, que vai brilhar como no céu e no inferno. E tem que também dar essa ciência das correspondências, que explica como a palavra é escrita e como ele significa. E ele fez isso no livro Arcanos Celestes, ele fez isso no Apocalipse revelado e explicado, ele fez isso em vários outros livros, explicando partes da própria letra da palavra, para que não seja mais um livro fechado.
Mas agora vem a coisa melhor de tudo. Quando ler a palavra, entendendo o que realmente fica, o Senhor Jesus está presente no seu segundo advento. E isso seria, então, resumindo tudo, né? Sintetizando todo esse nosso programa, o segundo, como nós entendemos que é o segundo advento, né? A palavra de Deus. Uma coisa muito bom. E se a pessoa precisa de ajuda, só um que pode ajudar o Senhor. Por isso você tem muitos cristãos simples indo para a palavra para buscar já a verdade, não sabendo que é o Senhor mesmo lá no seu segundo advento ajudando. Muito bem. Assim, depois dessas palavras finais do reverendo Andy, no qual ilustra bem e sintetiza todo esse programa, né? Nós mais uma vez agradecemos a presença dele e a presença de vocês, que é o verdadeiro significado de nós estarmos aqui. Uma boa noite a todos, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.